Gótico é aquele tipo de RPG clássico onde você acha que vai começar uma jornada como herói. Só que em menos de 10 minutos eu apanhei de um guarda, fui deletado por um bicho aleatório e perdi todo o progresso porque esqueci de salvar manualmente. E passei mais de 5 horas tentando terminar uma missão de soco. E o pior é que, de algum jeito, isso foi uma das partes mais divertidas do jogo. Mas antes de eu ser humilhado por praticamente todos os animais do jogo, preciso explicar o contexto. O reino de Mirtana está em guerra contra os orcs, e o rei Robar II decidiu usar prisioneiros para trabalhar nas minas de Khorinis e sustentar essa guerra. Aí ele mandou os magos criarem uma barreira em volta das minas para impedir que os prisioneiros fugissem. Só que a magia saiu completamente do controle e prendeu todo mundo lá dentro. Presos, guardas, magos e qualquer pessoa que estivesse na região. Os presos se revoltaram e controlaram a região. Assim, após 10 anos, eu sou jogado para dentro da barreira e o jogo já deixa bem claro o tipo de experiência que me aguarda. O guarda simplesmente vem e já quer me dar uma surra. Aí aparece o Diego, que basicamente nos salva e diz que pode me levar até o acampamento, o assentamento antigo. Só que eu, extremamente inteligente, um lobo solitário, pensei, não, obrigado, vou sozinho. E também eu não prestei atenção nas informações que ele estava passando. E foi aí que os problemas começaram. Poucos minutos depois eu encontrei um bicho aleatório e já fui deletado da existência. Depois disso apareceu isso aqui é um dinossauro. E foi naquele momento que eu entendi a mensagem. Um Gótico, qualquer coisa que se move pode te matar. O jogo ele não estava me ensinando com tutorial. Ele estava me ensinando por meio do trauma. Quando eu cheguei no acampamento, achei que o jogo finalmente ia ficar mais claro. Mas aconteceu exatamente o contrário. Como eu cheguei antes que o Diego, não sabia direito o que fazer. Tinha um NPC querendo cogumelo e inseto para uma sopa. Outro queria descobrir o que aconteceu com um cara chamado Neck. Um aprendiz de mago queria que eu pegasse pergaminho e dente de lobo. Um outro cara queria que eu roubasse alguém no pântano. Como resultado, ficou de noite, todo mundo desapareceu e decidiu ir dormir. Aí sabe o que eu fiz? Eu decidi ir dormir também. Esquecendo completamente o que eu tinha que fazer. Até que... Mudge. No meio disso tudo apareceu um Mudge. Pra quem não conhece, o Mudge é basicamente aquele NPC que decide que agora ele vai fazer parte da sua vida. Eu morri aí depois do respawn, ele tava lá de novo. Eu tentava explorar, ele vinha atrás. You know, there's some folk here who always beat me up. Mean bastards from the new camp. Real. Eu entrava dentro da caverna e ele spawnava na minha frente. Não dava pra andar em paz porque ele forçava a conversa a acontecer. Em algum momento eu percebi que o maior inimigo não eram os dinossauros, nem os lobos, nem os mosquitos. Era o Mudge. Que morrer em Gótica meio que já tava se tornando algo trivial. Mas morrer e voltar com o Mudge te esperando de novo já tava sendo sacanagem. Mas eventualmente eu achei uma forma de resolver isso. A virada mesmo do jogo veio quando eu finalmente entendi que Gótica é um jogo onde você precisa ter atenção. Para você conseguir melhorar, além de farmar, você precisa aprender habilidades, treinar com NPCs e gastar os pontos de forma consciente. Depois de vender carne e juntar algum dinheiro, eu decidi treinar combate com Sketch. Good choice. Much of it comes down to posture. Some amateurs cling to their weapons like newborns to their mother's tits. Don't do that. For the fight itself, momentum is key. Don't stop after you've landed a blow. Keep on going and score the next one. You can also use your sword to parry. If your opponent attacks you, yank it up, catch the blade with your crossguard. What else? Right. When you're about to swing, but already see the other one dodge, don't go through with it. Pull back and sidestep before it's too late. Finally, some blows do more damage than others. You'll have a hard time landing these critical hits as a beginner, though, so don't count on them. But the better you get, the more often you'll land them. Foi aí que o jogo começou a mudar completamente. Aqueles dinossauros que antes me apagavam em segundos começaram a cair. Desde que eu não estivesse em grupo.
E essa sensação de evolução é uma das coisas mais legais do começo de Gothic. Depois que eu achei o machado, o combate ficou ainda mais interessante. Tudo começou a ficar cada vez mais fluido e finalmente comecei a sentir que eu tinha alguma chance naquele mundo. Ou não. Depois de morrer várias vezes, me perder, vender os itens errados, me confundir para onde eu estava indo porque não tinha mapa, apanhar para mosquito, lobo, rato, catador, orc, dinossauro e praticamente qualquer coisa viva, eu finalmente terminei a missão da sopa. Foram quase 5 horas para concluir uma missão que provavelmente deveria durar 15 minutos. Here you go. Trust me, it tastes better than it looks. Mas de algum jeito foi bem divertido. Além disso, eu também consegui terminar uma outra missão ao mesmo tempo. Enquanto eu andava perdido por aí, eu acabei entrando dentro de uma caverna. E dentro dela tinha um cadáver do Neck, o personagem que tinha desaparecido. Eu luteei o corpo dele e fui entregar a missão pro NPC que tinha me passado, que tinha sido o Sly. O Sly parece que não estava acreditando se o Neck realmente tinha morrido, então eu entreguei o colar com prova de que o Neck estava morto. Yeah, an amulet. Here. Ain't that a beauty? Tragic. Could call being straight with me. O intuito de o Sly poder me aprovar. Só que agora eu fiquei pensando se realmente eu deveria fazer isso. Uma vez que, depois disso, o próprio Sly estava utilizando o colar do Neck. E foi assim que, aos poucos, eu comecei a finalmente entender o Gothic. O jogo ele não tá ali pra segurar tua mão, não vai explicar tudo, ele não vai te proteger e definitivamente não se importa se você tá perdido. Mas, quando você começa a entender o mundo, as facções, os NPCs e o combate, ele fica cada vez mais interessante. Agora eu descobri que existem 3 grandes grupos dentro da barreira. O assentamento antigo, o novo assentamento e a galera completamente duvidosa do pântano. Além disso, eu descobri um local que eu posso dormir, alguns professores no jogo. Conversei com o Diego, ele me disse que pode me treinar e me explicou o que eu posso fazer. Mas de qualquer modo, como eu tava perdidão, eu decidi seguir um NPC até o pântano. E o que será que vai acontecer lá? Você descobre no próximo vídeo. Além disso, eu consegui perceber que aquele dinossauro, ele não é um dinossauro de verdade, ele é um chocobo.